Graça e paz, né? Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma aula do STAD. STAD quer dizer Seminário Teológico à Distância. É o seminário que você pode fazer de qualquer lugar do país, né? Ou fora. Este seminário foi idealizado, foi pensado para abençoar aquelas pessoas que desejam aprender a palavra de Deus, que desejam ter ferramentas, que desejam conhecer mais a Deus. O nosso lema é conhecer mais para servir melhor. O nosso lema é conhecer mais para servir melhor. Certo? Então nós estamos estudando a doutrina do Espírito Santo. E hoje nós vamos continuar ouvindo um louvor ao Senhor nosso Deus com Asaf Borba. Mas hoje eu vou colocar Castelo Forte. Castelo Forte é o nosso Deus, certo? Castelo Forte é um hino muito bonito, né? E que nos ajuda a pensar, né? Ele foi escrito por Martinho Lutero. Martinho Lutero está indo para uma dieta de Worms, e essa dieta, que era uma espécie de tribunal, ele está indo para essa dieta e ele compõe esse hino nesse momento tão difícil, onde ele tem que enfrentar a tradição religiosa da época e o império da época. Então, ouça, por favor. Clique aqui para comprar com o envio mais rápido do Brasil. Quando você... A internet hoje está lenta. Então ouça agora, Castelo Forte.
E embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. Então, sugiro que, se você ainda não conhece esse hino, você coloque no YouTube. Castelo Forte é o nome do hino. Então hoje nós estamos falando do Espírito Santo na vida do não regenerado, na vida do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar dele na hora da salvação. Nós somos regenerados pelo Espírito Santo, então ele participa. Jesus diz assim: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, o Espírito Santo faz uma obra, realiza uma obra invisível, assim como o vento. Jesus, ele usa a palavra vento, porque a palavra vento em hebraico é ruach, e em grego é pneuma. E estas palavras, traduzidas, quando você pega o léxico ou o dicionário, você pega o léxico ou o dicionário e vai ter assim: ruach, espírito, hálito, vento, certo? Mas geralmente começa com vento, sopro, hálito. E pneuma, a mesma coisa. E quando você vem para cá, Jesus fala do espírito e do pneuma, do vento. Parece a palavra pneuma duas vezes. Então ele diz: o vento, o pneuma, sopra onde quer, e ouves a sua voz, ou seja, você escuta o barulho do vento. A gente vê o vento, mas não o vento em si. A gente vê os fenômenos, é o que a gente chama de fenomenologia. Vixe, que coisa difícil, né? É que a Bíblia, muitas vezes, ela fala, na maioria das vezes, uma linguagem fenomenológica. O que é isso, professor? O que é linguagem fenomenológica? É a linguagem dos fenômenos, daquilo que está acontecendo, certo? Então, na maioria das vezes, o autor da Bíblia, principalmente a Bíblia hebraica, que é uma língua descritiva, e também no grego, muitas vezes, você vai ver Jesus, que tem a mentalidade hebraica, ele, querendo falar do Espírito, que é algo invisível, ele lembra de algo invisível, o vento. Mas ele diz que o vento tem uma voz, tem aquele tem aquele barulho que o vento produz. Tem a ação, todos os fenômenos que acontecem, as portas batendo, as coisas voando. Então há uma série de fenômenos que acontecem. Só que estes fenômenos visíveis são realizados por algo invisível. E assim, Jesus se refere à regeneração. Ele diz que o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo, sendo invisível, produz uma obra invisível dentro do nosso coração, e esta obra vai se manifestar, vão acontecer os seus fenômenos no dia a dia. No dia a dia que a gente vai ver a pessoa com amor, com alegria,
com paz, com compreensão. Antes ela não entendia. As coisas de Deus lhes eram inacessíveis. Ele não tinha acesso. Mas agora, depois de regenerado, ele começa a compreender aquilo que outrora estava oculto aos seus olhos. Então ele diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia. Nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então Paulo diz que durante a regeneração, que Deus opera dentro de nós, transformando a nossa natureza, o Espírito Santo é o agente da regeneração. Ele justifica e santifica, mas haveis sido santificados, haveis sido justificados pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito de Deus. Então, o Espírito Santo santifica, o Espírito Santo justifica. Aí nós vamos ver o Espírito Santo na adoção, que é ele que nos dá essa natureza e a certeza de que eu e você somos filhos de Deus. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho, huiotesia, adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. Então Paulo, falando aos Gálatas, diz que nós fomos adotados por Deus e, quando adotados por Deus, fomos habitados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo passa a residir em nós. E esta residência agora faz com que a gente tenha intimidade com Deus, tenha a certeza da paternidade divina e da nossa filiação, que nós somos filhos de Deus. E por isso, tanto o judeu quanto o grego, Abba é pai em aramaico, e pater é pai em grego. Então ele está dizendo Deus é pai, tanto faz se é gentil ou judeu, desde que tenha se convertido e tenha sido habitado pelo Espírito Santo. Então agora, como é que o Espírito Santo faz quando a gente já é um cristão? Deus abençoe. Estou vendo ali o pastor Oliveira. É uma pessoa, ele com a família, que eu amo muito. Eu tenho um carinho assim especial. A gente ama todo mundo, mas tem pessoas que despertam em nós um carinho especial, e eu de público quero dizer do amor, do respeito, do carinho por sua vida, pastor Oliveira, por sua família como um todo, que eu considero minha família. Então você é mais que um irmão, mais que um amigo, é uma espécie de parente, parente muito próximo que Deus me deu. Então Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua família, Deus abençoe a todos. Então nós estamos agora, o Espírito Santo na vida cristã. Então nós vimos o Espírito Santo em Jesus. Ele capacita, ele dá poder. O Espírito Santo no não regenerado, ele convence do pecado, da justiça e do juízo.
o Espírito Santo na vida cristã. Depois que uma pessoa se tornou cristã. Porque com a regeneração começa uma nova vida. A regeneração é mais ou menos assim, eu vou tentar ilustrar. Deus ressuscita alguém que estava morto, coloca-o de pé e diz: meu filho, comece a viver uma nova vida. Você vai aprender tudo do zero. A regeneração é assim. Deus nos coloca de pé, nós estávamos mortos em pecados e delitos, e Deus nos coloca de pé no começo de uma longa estrada. E aí a gente vai começar uma caminhada. Mas nós temos agora, não estamos mais só. Nós estamos agora tendo o Espírito Santo do lado, ou melhor, dentro de nós. E aí começa o que a gente chama de vida cristã. E a primeira coisa que o Espírito Santo faz é nos batizar no corpo. Paulo diz assim: pois todos fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então, como é que Paulo está vendo? Como é que Paulo percebe? O que se passa pela mente de Paulo? Baptizo é o verbo, que quer dizer afundar, mergulhar, imergir. Ele diz: todos nós fomos batizados em um Espírito. Então a ideia que Paulo tem em mente é que o Espírito Santo é como o mar da Galileia. Certo? Um imenso lugar com muitas águas. E aí ele diz que todos nós somos batizados, somos imergidos no Espírito, formando um corpo. Então ele diz, à medida em que uma pessoa vai se convertendo, o Espírito Santo, Deus abençoe, o Espírito Santo o coloca no corpo de Cristo. E aí, outra ilustração que eu posso dar é como se Paulo estivesse vendo uma casa sendo construída. E onde uma pedra, que naquela época não se fazia de tijolo, uma pedra, ela é juntada a outra pedra, e a outra pedra, e a outra pedra, e a outra pedra. E aí você vai olhar para aquela construção e vai ver pedra por todos os lados. Mas o que une estas pedras? O que segura estas pedras? O que faz com que estas pedras deixem de ser uma multiplicidade de pedras para se tornar uma unidade? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é como se fosse a argamassa que vai unir uma pedra a outra. Então, sem o Espírito Santo, nós não somos um corpo. Nós somos membros, certo? É um braço para cá, uma cabeça para lá, uma coisa terrível. Certo? Seria uma perna solta. Você já imaginou? Chegar e ver essa visão, né? Uma cabeça fora do corpo, um tronco sozinho, um braço de um lado jogado, o outro braço do outro lado, tentando se arrastar com os dedos. O que torna-nos um corpo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que liga um ao outro o cristão verdadeiro. É o Espírito Santo. Então Paulo diz que ele nos batiza, ele nos imerge no corpo. No corpo de quem? De Cristo.
E ele diz que nesse corpo agora, onde está todo mundo ligadinho, certo? Não há judeu nem grego. Quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre. Então agora todos estão unidos. Essas pessoas que estavam separadas, segregadas, né? Com uma ruptura, o judeu de um lado, o grego do outro, um não gostava do outro, agora em Cristo foram unidos, estão dentro do mesmo corpo. São ovelhas do mesmo pastor. Aí ele diz assim, quer escravos, quer livres. Todos nós temos bebido de um espírito. Aí você lembra lá da rocha, que os homens beberam água. Então o Espírito Santo nos pega, nós éramos vários. Uma multiplicidade, cada um separado. Mas quando a gente se converte, o Espírito Santo nos torna um corpo. É isso que distingue a igreja. É porque a verdadeira igreja de Cristo, ela é unida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo produz o vínculo do amor e nos torna membros uns dos outros. Aí nós não estamos mais sós no mundo. Nós não agimos do jeito que a gente queria. A gente depende um do outro. A gente ama um ao outro. A gente precisa do outro. Não há mais agora lugar para o eu. Porque o nós tomou conta de tudo. Então agora não há lugar para eu ser crente em casa, mas para que eu procure, certo? Irmãos na fé, para que eu possa congregar-me com eles, para que eu possa junto adorar, porque eu faço parte desse todo que é o corpo de Cristo, certo? Depois de nos batizar no corpo, então agora o Espírito Santo, é como se o Espírito Santo chegasse e dissesse assim, estou fazendo um corpo de Cristo. E aí a pessoa chegasse e dissesse, chegou a mão, então liga. Chegaram os cabelos, então liga. Então o Espírito Santo está fazendo essa obra. Quando terminar esse corpo, que esse corpo estiver perfeito e maduro, porque não vai levar para o céu o corpo de uma menina, vai levar para o céu o corpo de uma noiva, uma igreja madura. Então, por isso que eu creio que os fenômenos para a vinda de Jesus já se cumpriram. Falta a noiva se ataviar, a noiva ser madura, os cristãos se tornarem cristãos de verdade, se tornarem pessoas maduras, que se amam, que descobriram que não estão sós, que não andam sós, que não fazem o que bem querem, mas que são uma unidade. Embora tenham dons diferentes, sejam de personalidades diferentes, mas depois que foram habitados pelo Espírito, foram ligados um ao outro, formando o corpo de Cristo, a habitação de Deus na terra. Então a igreja não é o prédio, mas o povo. Outra coisa que o Espírito Santo faz durante a vida cristã é mortificar as obras do corpo. Então o nosso corpo, ele é um corpo que a gente poderia dizer neutro. O nosso corpo vai fazer, vai obedecer, vai ser subserviente a quem estiver no comando. Então, antes da nossa conversão, quem estava no comando era a natureza caída, não regenerada, herdada de nossos primeiros pais, que os humanistas chamam de restos da nossa animalidade. Nós éramos animais, segundo eles. Então, o que acontece
Ele disse, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Morrer aqui é se perder. Viver é uma palavra para se salvar. Certo? Mas, se pelo Espírito Santo mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então ele está dizendo o seguinte: se vocês viverem dominados pela carne, essa carne vai usar o corpo para praticar tudo que é mal. Para bater nos outros, para se prostituir, para adulterar, para roubar, para fazer um monte de coisa. Porque o ser humano não regenerado é um ser autodestrutivo. É alguém que parece que está com raiva da vida e quer morrer. Como assim, pastor? É que você, se você olhar para o ser humano não regenerado e para muitos que dizem ser regenerados, é como se a pessoa estivesse querendo morrer. Você tem tudo para ser feliz, tem um monte de coisa para você agradecer, e aí você, cheio de vida, cheio de saúde, se mete nas drogas para ter uma alegria. É. Então o que acontece? A pessoa começa a se matar. E alguns, infelizmente, conseguem. Quanta gente que vai viver na promiscuidade aí vai envelhecendo mais rápido, vai contraindo DSTs, AIDS. É como se a pessoa estivesse num processo de autodestruição. Então o ser humano não regenerado não é como se estivesse, ele está. Ele faz coisas que vão trazer consequências terríveis para ele. E não adianta avisar, porque ele faz essas coisas gostando. Certo? Porque é a natureza dele. Então o Espírito Santo ele vem e aí ele diz, olha, você é o templo do Espírito Santo. Seu corpo precisa ser cuidado. Então Paulo diz, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, então tem duas pessoas que comandam. É como se o nosso corpo fosse uma máquina e tivesse uma pessoa lá para manipular esta máquina, para dirigir esta máquina. E quando é a natureza pecaminosa que está dirigindo o nosso corpo, aí só vamos para aquilo que traz dor, para aquilo que traz prejuízo, para aquilo que um dia nós vamos nos envergonhar. Mas Paulo disse, pelo Espírito, você mortificar as obras do corpo. Então é como a ideia que ele passa é assim, é como de alguém que está usando um trator, né? Aqueles tratores enormes que tem, geralmente nos filmes, que tem uma bola de ferro gigante que é de destruição de prédios, e aquele trator está destruindo tudo, porque tem um maluco lá dentro que quer acabar com o mundo, e aí aquele trator está destruindo tudo. E aí, de repente, dentro do trator salta um bombeiro, imobiliza o tratorista, que estava destruindo tudo, faz o trator se aquietar, a bola parar de destruir tudo, e assume o comando do trator. Agora, para tentar reconstruir aí aquela parte do prédio que estava caindo, aquela parte do prédio onde tinha uma mulher. Veja que eu, de tanto ouvir as parábolas de Jesus, eu estou fazendo as parábolas do Gilberto. Aquela mulher que estava
para cair. Aí o Espírito Santo faz com que o trator agora vá ali e sustente aquela parede, e aquela mulher diga, ufa, escapei por pouco. Então aquele mesmo trator que era usado para destruir, agora é usado para fazer o bem. Então assim é o nosso corpo. Tinha antes um piloto, alguém no comando que estava destruindo tudo, inclusive a nós, que era a natureza adâmica. Mas uma vez que mudou o motorista, o Espírito Santo entrou, imobilizou a carne, agora ele comanda o nosso corpo. E Paulo diz, por ele eu posso mortificar. Então aquele trator da destruição, aquele elefante desgovernado, agora está no cabresto divino. Agora está controlado por Deus. É assim que Deus espera de um cristão. Não que ele seja um elefante descontrolado numa fuga, destruindo tudo por onde passa. Mas que ele seja um elefante daqueles que carrega madeira, daqueles que as pessoas utilizam para fazer o bem. Então o Espírito Santo, ele está no comando. Pelo Espírito, nós dominamos a carne. Aí o nosso corpo vai ser instrumento do Espírito. E aí nós temos que perguntar-nos, quem comanda o nosso corpo? Quem está pilotando? O Espírito Santo enche a vida do cristão. Paulo agora vai nos dizer um segredo. Paulo agora vai nos revelar um segredo que todo ser humano precisa saber. Ele diz assim, e não vos embriagueis com o vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Paulo sabia que todo ser humano é alguém que carece, que precisa de alegria, que precisa de lazer, que precisa de sentimentos gostosos para animar a sua vida, para relaxar, para aliviar as tensões, para alegrar. E aí, nos dias de Paulo, a turma ia para uma festa chamada de Bacanal. E quem ia para o Bacanal era o Bacana. E o Bacanal era uma festa dedicada ao deus do vinho, que os romanos chamavam de Dionísio e os gregos chamavam de Baco. E o Bacanal era uma coisa horrível. No Bacanal havia tudo. No Bacanal estava todo mundo junto e misturado. Então os bacanas, porque geralmente eram os ricos que iam para os bacanais, então lá tinha homem com homem, mulher com mulher, homem com animal, criança no meio, e segundo eles acreditavam, até os deuses vinham participar da festa. Então na festa a Baco todo mundo enchia a cara. Então as pessoas ali extravasavam. E era uma espécie de carnaval. Bem pior. Certo? E ali tudo era permitido. Se você quer ver, coloque assim cenas, vá no Google e coloque assim cenas da festa ao deus Baco, ao deus do vinho. Se você não souber Baco, você fala deus do vinho e você vai ver lá coisas terríveis, certo? Então Paulo sabia e os cristãos tinham vindo desse mundo aí. O problema é que muitas vezes
o povo, quando chega na comunidade da fé, eles esquecem que vieram deste mundo, poluído, contaminado, dirigido pela natureza pecaminosa. E aí Paulo diz, não vos embriagueis com vinho. Ou seja, que a sua alegria, que o seu extravasar, que a sua felicidade, que o seu recarregar as energias, seja não mais lá na festa do Baco. Não mais, a alegria não seja produzida, oriunda, vinda do vinho. De ingerir vinho, bebida alcoólica. Que não seja uma alegria artificialmente produzida. Aí ele diz assim, certo? Porque nele só traz contenda. Ele diz, esta alegria produzida pelo vinho, pelas drogas, pelo sexo ilícito, pela perversão sexual, traz alegria. O grande problema para muitos cristãos é que negam isso. É que acham o seguinte, quem vive no mundo é infeliz. Não. Não é assim. Certo? Quem vive na farra tem alegria, senão ele não estava lá. Tem felicidade, senão ele não estava lá. Ele está ali justamente por causa do prazer que aquilo o proporciona. Certo? Então o mundo dá alegria, sim. O vinho dá alegria, a droga dá alegria, certo? A droga, a perversão sexual dá satisfação, só que é uma alegria que tem prazo de validade. É uma alegria que também tem contraindicações. Certo? É como medicação, se você lê a bula, você não toma. Então, o que acontece? Paulo está dizendo, não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda. Ele está dizendo, olha, vai terminar em gente agredindo o outro. Vai terminar em a mulher com raiva de você, e você vai dormir no sofá. Esse negócio aí dá prazer, mas tem um custo. Tem o ônus. E hoje qualquer pessoa que tem um cristianismo esclarecido, um cristianismo maduro, a pessoa sabe que o mundo dá prazer. Mas é um prazer artificial, produzido por substâncias, por bebidas, por perversão sexual. Então é um prazer artificialmente composto. E é um prazer passageiro e um prazer que tem contraindicações. Ou seja, Paulo cita e ele diz, em que há contenda. Ele diz, vai acabar mal. Mas as pessoas não aprendem. Né? Então ele diz, olha, essa história de você querer ser feliz com o vinho vai acabar mal, você vai se arrepender, amanhã você vai ver a dor de cabeça, amanhã você vai ver o problemão que você arrumou. Aí o que ele diz, qual é a solução? Porque o cristianismo tem que ter solução. Cristianismo não pode condenar o mundo e não ter nada para oferecer. Aí ele diz, mas enchei-vos do Espírito. Ele diz, você quer alegria? Certo? Então, enchei-vos do Espírito. Esse verbo encher, é linear, da ideia de continuidade. Então Paulo está dizendo, continuem sendo cheios do Espírito. Então só o Espírito Santo produz uma alegria não artificial,
verdadeira, que emana, que jorra do nosso coração e que não tem contraindicação. Que não tem contraindicação, que não faz a gente dormir no sofá, que não gera desgraça dentro de casa, que não faz com que a gente assassine as pessoas, que não faz com que a gente atropele pessoas, que não faz que a gente se destrua. É a alegria do Espírito. Então Paulo diz o seguinte: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Aí ele diz que o Espírito Santo habita em nós. É maravilhoso você saber. O grande problema é que a gente sabe muito, mas na prática, a gente deixa a desejar. Então o Espírito Santo, ele habita o cristão. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Professor, quem é o templo de Deus? Eu sempre tenho falado da diatribe. É o ensino onde você ensina por meio de perguntas e respostas. Então você imagina alguém, porque, pessoal, cada etapa da vida da gente é um aprendizado. Você dá aula numa sala presencial, você vê os alunos perguntando. Às vezes são umas perguntas assim, sem pé na cabeça. Mas é legal, porque a gente aproveita, leva tudo na brincadeira, dá umas boas risadas. E a gente sente aquele calor humano. Mas dá aula assim à distância. Certo? O grande problema é que você não sabe como é que está chegando do outro lado. Então você só fala, não tem pergunta, então haja garganta. Certo? Esses dias a minha garganta, a minha boca como um todo, menino, tá aqui que só a misericórdia. Certo? Então a gente começa a aprender. Então, nesse aprendizado, eu crio alunos hipotéticos, Juninhos, que a minha amiga Beth, mais o pastor Oliveira, gostaram do Juninho. Então, você cria um aluno imaginário. Paulo criava alguém que dizia assim, mas... Então você está aqui e diz, professor, diga Juninho, professor, mas a igreja não é lá onde a gente congrega? Não, Juninho, ali é o prédio. Como é, professor? Professor, a vida inteira eu imaginei, e eu mesmo, quando eu chamo alguém, eu digo, vamos à igreja. É verdade, Júnior. A gente chama as pessoas e diz para elas, vamos à igreja. Porque, desde Constantino, até o quarto século, 313, 325, 380, aí, não havia templos. Se nós tivéssemos vivido naquela época, ou nos dias dos apóstolos, nós saberíamos que os cristãos primitivos não tinham um templo para se reunir. Eles sabiam. Quando você dizia assim, rapaz, eu sou da igreja de Corinto, eles não imaginavam como nós. A cabeça deles não funcionava como a nossa. Quando eles diziam, eu sou da igreja de Corinto, eles queriam dizer, eu sou do povo de Deus. Eu sou um dos membros da igreja de Corinto. Eles não tinham um prédio. Quando alguém viajando encontrava o apóstolo Paulo, e Paulo dizia, de onde você é? Ele dizia, graça e paz, irmão Paulo.
Paulo, eu sou de Éfeso. Eu sou da igreja de Éfeso. Mas ele não imaginava um templo de pedra. Até porque Deus fez um templo de pedra no judaísmo e aí o povo parou. Então, quando começou a funcionar o templo dos judeus, o povo parou. Todo mundo vinha de longe, adorava no templo e ia embora. E aí, quando Jesus vem, os discípulos estão assim, admirados, boquiabertos, com o queixo lá embaixo, ao olhar para aquele magnífico templo que Herodes gastou o dinheiro do povo, deixou o povo na miséria, porque ele pegou o templo, o segundo templo, e ampliou, reformou e fez do templo uma das maravilhas para agradar os judeus. Político é político em qualquer época. Então ele gastou o dinheiro do povo e o povo estava feliz. E aí os discípulos chegam e dizem: Senhor, olha o templo. Jesus diz para eles: digo-vos uma coisa, não ficará aí pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aí os discípulos eram tão felizes, Jesus disse: esse aí vão derrubar. Aí ele diz: mas o templo do meu corpo eu destruirei e em 3 dias o reedificarei. E aí o povo não entendeu. Disseram: o templo foi construído em 46 anos. Aí Jesus disse: não, João diz, ele estava falando do corpo dele. Então Deus mora hoje nesse conglomerado de pessoas que se converteram e que se tornaram um pelo Espírito Santo. Então Deus não mora em um prédio. Salomão, quando fez o templo, ele disse: os céus e os céus dos céus não te podem conter, quanto mais esta casa que eu edifiquei. Ele já sabia disso. E aí vem o salmista e diz: os céus são o teu trono, e a terra, o lugar, o astrado, o banquinho onde o Senhor repousa os pés. Deus diz: os céus é o meu trono, e a terra é o banquinho onde eu coloco os meus pés. Que casa me edificareis? Então há muito Deus vinha mostrando aos judeus que ele não estava circunscrito, preso ao templo. E hoje nós temos muita gente ainda que o cristianismo dele está circunscrito, preso, amarrado, atrelado ao culto e ao templo. Ele só canta lá, ele só ora lá, ele só prega lá, ele só lê lá. Então, se lá não existir, ele não faz mais nada. Então a pandemia deu assim uma espécie de soco no estômago de muita gente. E muita gente que ficou perdido assim, sem o centro de referência da sua fé. Porque a fé foi desviada de Jesus para uma estrutura. E aí a turma está querendo ver quem faz a maior. Quem faz o mega templo. Então, pessoas estão morrendo de fome, pessoas estão dando tudo que têm para que os templos sejam cada vez mais belos, mais lindos. Mas isso não começou com Jesus, começou com uma mulher chamada Helena, que a tradição chama de Santa Helena, a mãe do imperador, que achou que tinha que fazer um templo. Então ela começou a construir templos para a cristandade. E templos onde tinha um lugar mais alto e um lugar mais baixo. O lugar mais alto era para aqueles que, entre aspas, estavam mais perto de Deus. Que eram os clérigos. E o laicato, o povão, ficava lá embaixo.
Então até hoje nós ainda temos esses costumes de ter um lugar mais alto para aqueles que, entre aspas, estão mais perto de Deus. Por isso todo mundo vai lá colocar a cabecinha para que ele, o ungidão, vá e ore por ele, e ore por nós, certo? Então o que acontece? Nós perdemos essa referência de que nós somos o templo de Deus. E aí a gente só é crente lá no templo. As conversas são assim: olha, agora toda a criançada quieta, nós chegamos na casa de Deus. Agora ninguém mais corre, todo mundo sentado. O marido, a mulher, ei, ninguém conversa. Agora todo respeito, porque você está na casa de Deus. Aí a gente fica tudo comportado, certo? Tem uns que avacalham, né? Mas o pensamento é esse. E aí a gente acha o seguinte: já que eu me comportei lá, terminou o templo, terminou o culto, melhor dizendo, terminou a liturgia, a gente se acha no direito de enfiar o pé na jaca. A gente se acha no direito, terminou. Então, com a construção do templo, depois de Helena, houve uma dicotomia entre o sagrado e o profano. Então você está ali dentro daquele templo, você estava num recinto sagrado. Você estava no seu trabalho, era o profano. Aí as pessoas dizem assim: rapaz, eu só tenho comunhão com Deus lá no sagrado. Aqui onde eu estou trabalhando eu posso roubar, eu posso mentir, eu posso paquerar a vendedora ali, eu posso paquerar a minha colega de trabalho, eu posso sair com ela, eu posso me prostituir, porque aqui não é sagrado. E aí, essa história de templo arquitetônico, de prédio, trouxe prejuízo para muita gente. Porque a adoração a Deus ficou localizada, circunscrita a um lugar. E Jesus já tinha tentado resolver isso, mas o negócio é sério. Jesus disse: mulher samaritana, olha, Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E o Pai procura tais. Vai chegar o momento que nem nesse templo aqui do Gerizim, nem lá no templo de Jerusalém, vocês adorarão o Pai. E era depois da morte e ressurreição dele. Ele diz: porque Deus procura quem adore a Ele em espírito e em verdade. E hoje nós estamos precisando de homens e mulheres, porque os templos não são maus. Eu não tenho nada contra o templo. Eu acho até que é necessário que a pessoa vá lá, se junte a um espaço, mas aquele espaço é tão sagrado quanto o meu lar, quanto o meu trabalho. Porque quando eu tenho a consciência de que eu é que sou o templo de Deus, mas não eu só, porque senão eu fico arrogante, prepotente, com mania de grandeza, megalomania. Mas quando eu descubro que quando eu me reúno, que quando eu me junto com outros crentes para adorar a Deus, ali está o templo de Deus. A morada do Espírito Santo. Então, a igreja só é igreja quando os cristãos estão reunidos. Então o que acontece? Quando você começa a perceber isso, que eu e você somos o lugar onde Deus habita, nós começamos a ter uma conduta diferente na escola, no trabalho. Então não existe mais um lugar sagrado. Todos os lugares são sagrados, porque o meu corpo
é sagrado. Porque eu faço parte de um corpo maior que é sagrado. Entendeu? E aí a nossa vida cristã vai ser uma vida que vai se espraiar, que vai estender raízes e que vai se manifestar onde quer que estejamos. Porque a gente descobriu, eu sou, eu não vou à igreja, eu sou a igreja. Então Paulo diz assim, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Somos guiados pelo Espírito Santo. Ele diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então o que acontece? No cristianismo, você descobre assim, rapaz, lá no mundo eu sabia os caminhos. Ou melhor, eu sabia os descaminhos. Lá no mundo eu sabia como proceder. Eu sabia o que fazer. Eu já estava com o cacuete do mundo. Mas agora, quando uma pessoa foi regenerada, ela começou tudo do zero. Então ela não sabe mais, na nova vida, ela não sabe mais nada. É aí onde ela precisa desse Espírito Santo maravilhoso que habita em nós. E ele diz assim, porque os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então você, quando eu e você somos regenerados, a gente descobre, rapaz, estou em um novo mundo. É um mundo dentro de outro mundo. Você é cristão e agora tem uma nova natureza, vê tudo por outro prisma, tem uma nova cosmologia, uma nova visão de mundo, e aí você diz, e nesse mundo novo, como é que a gente anda? E aí, como é que faz? O grande problema é que tem gente velha, com a visão velha, achando que está no mundo novo. Jesus disse que isso é colocar vinho novo em odres velhos, sacos. O odre era feito de pele de animal, curtida, onde as pessoas costuravam, e aí eles colocavam líquidos lá dentro. E amarravam a boca, então levava água, levava vinho. Só que quando estava velho, que você colocava um vinho novo, o poder rompia, arrebentava com o odre velho. A pele de animal não conseguia segurar o líquido. E Jesus disse, é como um remendo de vestido de pano novo, de tecido novo, em vestido velho. O vestido velho é de uma composição que já está deteriorada. E aí você pega, a Bíblia ensina até a remendar. A pessoa pega, naquela época, tinha aqueles que eram bem pobres, muito pobres, e eu ainda sou de uma época, eu sou velho, onde a gente dormia de rede. E muito pobre, sendo de uma família muito pobre, a nossa rede muitas vezes ela rasgava. E aí minha santa mãe, que trabalhava para sustentar uma família inteira, ela comprava um saco de farinha ou de açúcar na mercearia, que a gente chamava de bodega, comprava aquele saco, lavava, e aí alguém costurava, fazia uma espécie de rede nova. Era uma rede nova, certo? Mas muitas vezes a rede estava tão velha que quando você costurava, que você olhava assim, agora está novo, lavadinha, era tudo brilhando, e lavadinha, você sentava e a queda era feia. Por quê?
porque o novo resistia ao peso. Mas a outra parte, onde ficavam os cordões, o que a gente chama de punho de rede, ele desabava, porque estava velho. Jesus disse, ninguém põe. O negócio é você comprar uma rede nova, para evitar uma queda. Então o que acontece? Ele diz o seguinte, porque todos os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Então tem gente que ele ainda tem a mesma natureza. Então ele não pede direção, ele não vê um mundo novo. Ele tenta ir ainda pelos descaminhos da vida. Aí ele ainda encontra atalhos. Então ele está dentro do povo de Deus, mas ele não faz parte. Ele não nasceu de novo, ele não sente a necessidade de ser guiado, dirigido, orientado, nutrido. Ele acha que já sabe o que faz e como faz. Ele acha que ele é macaco velho. No cristianismo não há macaco velho. No verdadeiro, porque no cristianismo tem por aí, só o que tem é macaco velho, certo? Mas no verdadeiro não, no verdadeiro tem gente que de repente, de forma milagrosa, foi alcançada, perpassada pela graça de Deus, nasceu de novo e dizia, agora é que eu vivo. Lá eu sabia viver direitinho. Aqui, aí o Espírito Santo diz, oi, eu vou guiá-lo, eu vou orientá-lo, eu vou dirigi-lo, eu vou ensiná-lo. Nesta nova caminhada, agora você tem um parceiro. Aí a gente diz, então a gente precisa ser guiado pelo Espírito Santo. E Paulo diz que nós somos selados, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Ele está falando com os gentios de Éfeso, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido. Você creu na mensagem do Evangelho e em Cristo Jesus foste selados com o Espírito Santo da promessa. Então naquela época existiam os selos. Então geralmente, por exemplo, o imperador, ou alguns livros, ou as coisas, a pessoa colocava uma espécie de massa em cima daquilo, e aí você tinha um anel, um sinete, e aquele anel você imprimia em cima daquela massa. Quando você imprimia ali, aquilo já estava selado. Quando a pessoa olhava para aquela massa, por isso que a Bíblia diz que tem um livro bem selado com 7 selos. Quer dizer que alguém pegou aquele livro, colocou 7 massas e colocou o anel assim e selou. Então o Império Romano, quando crucificaram a Cristo, trouxeram a marca do imperador, o carimbo do imperador, e pá, ninguém abre. Com o carimbo do homem ninguém abre, carimbo do imperador ninguém abre. Então chegaram lá na sepultura de Jesus e disseram, esse aqui não sai. Daqui ninguém me tira. E aí, Jesus Cristo, no domingo, pela manhã, o carimbo, o selo do imperador voou, os soldados caíram por terra, esconderam os mais valentes do mundo, a tropa de elite do mundo, caiu por terra. Ficaram, não quero nem olhar, porque apareceu só um anjo, removeu a pedra de 1,5 toneladas, 2, e ele não desceu, porque para baixo, diz o povo, todo santo ajuda. Mas ele rolou a pedra e colocou lá em cima. E aí Jesus sai e não tem selo que segure. Mas aí Paulo diz que nós fomos selados. Que Deus imprimiu em nós o selo. Que eu sou
propriedade de Deus. E sendo eu propriedade de Deus, não há mais maldição. E sendo eu propriedade de Deus e o Espírito Santo habitando em mim, eu não preciso de cobertura espiritual de apóstolo nenhum, de pseudo-apóstolo nenhum. Porque eu fui selado com o Espírito Santo da promessa até o resgate. Então Jesus diz, está aqui, eu vou deixar com vocês o Espírito Santo. E ele é o meu selo. E ele é a garantia de que vocês são meus e de que eu vou voltar para buscar o que é meu. Então, vamos aguardar a vinda de Jesus. E saiba, você é o templo. Você foi selado, nós fomos selados pelo maravilhoso Espírito Santo. Então, quando Deus olha para o mundo, ele sabe quem são os deles, porque naquelas cidades havia armazéns onde você jogava madeira lá. E aí cada um vinha e jogava um monte de madeira. E aí o que eles faziam? Selavam, para quando fosse separar, madeira mesmo estando misturada, todo mundo sabia. Então hoje no mundo está todo mundo junto e misturado. Mas Deus, Paulo diz, João diz, Deus conhece os que são seus. E qualquer que profere o seu nome, aparte-se da iniquidade. Então Deus olha e diz, aquele é habitado pelo meu Espírito. Então, quando Deus olha, Deus vê no meio da humanidade um outro grupo de homens e mulheres que foram transformados, que formam a sua igreja verdadeira e que o Espírito Santo brilha neles. Então Paulo diz, entre os quais resplandeceis como luzeiros no mundo. Então Deus sabe quem é seu. Então eu e você fomos selados pelo Espírito Santo da promessa. Eu e você temos a garantia de que o dono vem buscar e de que eu pertenço a ele. E como aula comigo não é só aula, em todos os momentos eu quero evangelizar, eu quero falar com você que vai me ouvir ou já está me ouvindo agora por uma das redes sociais onde esta aula vai chegar. Se você ainda não conhece a Cristo, se você ainda não foi regenerado, se você ainda não é um desses que começou uma vida nova, que foi perdoado, que Jesus morreu por você para salvá-lo desse presente século mau e para introduzi-lo numa nova vida, então eu convido você a crer em Cristo, para que o Espírito Santo venha fazer esse milagre em você como vento, de forma invisível, poderosa. Que ele entre no seu coração e mude a sua vida. Para isso, é necessário que você se arrependa dos seus pecados e coloque sua confiança, sua fé na pessoa de Jesus Cristo, que morreu em meu lugar e em teu lugar. E você creia, ele morreu por mim, ele morreu no meu lugar. Aquela morte era minha, ele morreu a minha morte, para que eu viva sua vida. Então, você se arrepende e conversa com ele onde você estiver. Em qualquer lugar do planeta onde esta mensagem chegar. Arrependa-se e coloque sua fé em Jesus Cristo. E converse com ele agora e se acerte com ele. Que Deus abençoe. Até amanhã. Em nome de Cristo.